Ó, a história é, deixa eu ver se eu agora, 300 milhões é inflação. Quer pagar menos que a inflação? Você vai comprar o seu fundo de previdência, vai comprar um papel, pagar menos que a inflação. 300 milhões de inflação. 100 milhões é imposto. O Brasil é estranho, gosta de dizer que a Selic é 14, quando era 12. Tem 20% de 12. Nem chega. Ah, eu vou pagar 14, chega a 12. Olha, não, tem 20%. Não era estranho. Não é 100 milhões. Que papo é esse? Vamos para lá. Você fez isso com a Laura. E aí, mister? E aí? Vamos começar? É um debate. Não, mas tem que debater. Não, tá certo. Estou trabalhando, se ele quiser, vou chegar. Exatamente, isso que eu falei pra ele. Ele adora uma confusão. Adora uma confusão. Tá aqui para falar com o sindicato dos funcionários do BNDES. Olha que beleza. Eu quero trabalhar vocês, o evento de vocês, pô. Eu estou recebendo de vocês. Alô? Alô? Oi? Boa tarde, galera. Tudo bom? Meu nome é Guilherme Afonso, sou diretor do Núcleo Econômico da Insper Junior Consulting. É um enorme prazer estar abrindo aqui mais uma edição do Painel Econômico, ainda mais quando nessa edição a gente conta com Pércio Arida, presidente do Banco Central em 1995, um dos idealizadores do Plano Real, José Olímpio, atual presidente do Credit Suisse no Brasil, Thaís Herédia, jornalista e colunista do Globo News. Eu queria agradecer a presença de todos aqui, todos da Insper Junior que nos ajudaram, os convidados e principalmente o Núcleo Econômico, que me ajudou. Sem vocês, esse evento não estaria acontecendo. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Vocês estão me ouvindo? Então? Bom dia a todos, boa tarde já. Acho que é a quarta ou quinta vez que eu venho, o pessoal tem me chamado os semestres, para mim é uma honra, um privilégio, então obrigada ao Insper Júnior pela confiança. Esse debate, a gente estava aqui de costas para vocês falando exatamente sobre a importância do debate, né, a importância do acesso às pessoas. Há umas 3 semanas, mais ou menos, eu fui a um evento do Itaú, num hotel aqui em São Paulo, e ia ser mais uma matéria sobre um ministro que foi lá e falou e tal. E quando eu cheguei na sala, tinha mais de 1000 pessoas, 1000 executivos brasileiros que dispensaram toda uma manhã para ficar um pouco mais perto, talvez não tivessem ouvido uma coisa muito diferente do que já tinham lido nos jornais, mas estavam ali para debater, estavam ali para escutar perguntas diferentes, provavelmente escutar respostas diferentes, buscar outras fontes de pensar sobre o seu negócio, sobre o nosso país. Então, essa iniciativa da Insper Júnior eu acho que é fantástica. O Insper já é um campo ultra fértil para o debate e para o desenvolvimento do conhecimento, e essa iniciativa eu acho que colabora e corrobora esse DNA que a gente precisa desenvolver do debate e das discussões sobre o futuro. Então, muito obrigada, prazer estar aqui com o Zé Olímpio e com o Pércio Arida, que, assim como são para vocês, são também exemplos para mim e pessoas importantes no contexto da formação do Brasil. A ideia hoje é a gente fazer um debate aqui, até por iniciativa do Insper Júnior, com 3 blocos diferentes, um pouquinho falando do passado, entendendo do papel pessoal, inclusive, de como o Pércio e Zé Olímpio, lá nos anos 90,
num país que era totalmente diferente desse que a gente tem hoje, encararam seus desafios e atuaram diante daquele mercado, daquele ambiente, daquela economia, daquela situação. Depois vamos falar um pouquinho do contexto atual, dos paralelos com o passado, que bicho de crise é esse diferente que a gente viveu. E, claro, na terceira parte, olhar para o futuro e entender como essas duas cabeças aqui enxergam essa trajetória que a gente já começou a atravessar há um ano e vai continuar por ela por mais tempo, inclusive porque precisamos disso. Então, vamos começar. O primeiro bloco, então, como eu disse, é olhar um pouquinho para a década de 90 e passar a bola para o Pércio e para o Zé Olímpio para entender deles. Pércio ali como um formulador de política econômica, política pública importante. Como já disse o Guilherme, Pércio é um dos pais do Plano Real, né, que é uma das instituições mais fortes que a gente ganhou aí nos últimos anos, que é uma moeda. E como é que ele atuou ali naquele momento, como é que ele via o papel dele ali naquele momento, e depois o Zé Olímpio, já no mercado financeiro naquela época, como é que ele enxergava o Brasil, a formação dos preços e a atuação do investidor naquele contexto. Então, vou passar a bola primeiro para o Pércio. Eu acho que vocês, como estudantes que veem neles pessoas, exemplos, né, de como seguir na carreira, vão entender um pouquinho de como é que eles construíram essa bela trajetória. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade de conversar. Obrigado, Thaís. Obrigado, Zé Olímpio. Onde eu estava no começo da década de 90, né? Bom, eu estava no Unibanco. Era membro do Conselho de Administração, trabalhava tempo integral no Unibanco. Eu tive 3 encarnações na vida, e alterno entre uma encarnação e outra, digamos assim. A primeira é uma encarnação acadêmica, em MIT, depois dei aulas na USP, na Católica do Rio, fiz pesquisa em várias universidades lá fora. Tem uma encarnação no setor financeiro. Naquela época eu estava no Unibanco. Depois teve Itaú, teve Opportunity, teve BTG, enfim, tem várias passagens, e tem uma encarnação no setor público. Foi 2 vezes, em 2 administrações diferentes membros do governo, foi 2 vezes no Banco Central, uma vez como diretor, e outra vez como presidente do Banco Central, fui presidente do BNDES, secretário de Tesouro. Em 90, eu estava, no começo da década de 90, no Unibanco, tempo integral no Unibanco. Já tinha feito minha primeira passagem pelo governo, já tinha escrito o paper, que é o Plano Larida, que é a base do Plano Real, que foi escrito 10 anos antes. Aliás, pouco antes da nossa conversa aqui, estava contando o Fernando Haddad e me lembrava que tinha um seminário na USP, muito tempo atrás, que ele próprio estava lá, onde apresentei a ideia de múltiplos equilíbrios, a ideia de que você podia de um equilíbrio de alta inflação para um equilíbrio de baixa inflação, né, num paper ali no seminário na USP. Então, estava no Unibanco, já tinha tido a primeira experiência de governo, que foi durante o Plano Cruzado, que deu errado, e é muito importante na vida a gente aprender com o que dá errado, isso faz parte, é fundamental, que as coisas dão errado, né? A gente pensa que não dão, mas tudo dá errado em alguma dimensão, tem que aprender com a lição. E eu deu errado a primeira vez, fiz uma reflexão sobre por que tinha dado errado, estava no Unibanco, tempo integral, mas pensava uma maneira de voltar para o governo e fazer um plano de estabilização que desse certo pela segunda vez. Então, tinha já uma experiência no setor financeiro. O Brasil vivia um momento, naquele começo da década de 90, extremamente turbulento. A década de 90 foi inaugurada com o chamado Plano Collor, que foi um congelamento geral de liquidez da economia. Era original, hein? Original, mas errado, né? Acabou dando errado, mas conceitualmente errado. Provocou um trauma na formação de poupança. Imagina vocês acordassem um dia com todo o seu dinheiro congelado. Literalmente, era um empréstimo compulsório para o governo, que ia ser devolvido ali a 2 anos. Gerou um trauma, um tranco enorme na economia. Tinha um aspecto de modernização também. Ele começou a abrir a economia para o comércio internacional, começou a abrir fronteiras. Tinha um aspecto de modernização, acabou caindo no impeachment, e a inflação voltou. Não era inflação pouca, né? Ela voltou na ordem entre 20% e 25% ao mês. Faz a conta exponencial, o número, você precisa colocar em escala log para caber no gráfico, né? Senão não cabe. Inflações muito altas geram comportamentos da sociedade muito peculiares. Primeiro,
tudo fica muito no curto prazo, né? O horizonte fica incerto, a sociedade inteira corria para aplicar qualquer recurso no overnight, ninguém estendia prazos, nem os bancos emprestavam prazos longos, nem as pessoas deixavam o dinheiro no banco por prazos longos. Era tudo curtíssimo prazo. Você recebia o dinheiro, saía correndo para aplicar o mais rápido possível, porque se cada dia que o dinheiro ficasse parado, perdia-se muito. Para os bancos era um excelente negócio, porque sempre os clientes deixavam o dinheiro parado na conta, entre uma coisa e outra, e o banco ganhava o float, né? Com 20% ao mês, qualquer dinheiro parado na conta vale uma fortuna. E era um país desesperançado, era um país que tinha tido trauma do sequestro de toda a poupança através do Plano Collor, era um país com 20% de inflação, era um país que logo depois teve impeachment, saiu o Collor por denúncia de corrupção, entrou Itamar. Era um país desesperançado. A coisa começou a mudar, não sei se devo entrar aí no Plano Real, começou a mudar quando o Fernando Henrique foi ministro da Fazenda, e eu fiz parte do time dele, que era um time voltado à estabilização. O Fernando Henrique foi ministro da Fazenda improvável, ele, na verdade, era senador, tinha tido uma carreira, tinha se candidatado a prefeito de São Paulo, mas perdeu para o Jânio. Era ministro de Relações Exteriores. O governo Itamar teve vários ministros da Fazenda, ele não se acertava, ele indicou o Fernando Henrique. Eu conhecia bem o Fernando Henrique, eu conheci o Fernando desde, imagina, em 1974, eu estava na dúvida se ia estudar Cambridge na Inglaterra ou MIT, né, que é a Cambridge dos Estados Unidos. E o Celso Furtado, que gostava de mim, falou, olha, vou lhe levar para uma pessoa que vou lhe apresentar, que vai lhe aconselhar sobre isso. Eu falei, ótimo. Quando ele falou que era o Fernando Henrique, eu falei, mas não é aquele sociólogo caçado, que acabou de chegar do Chile? Ele falou, Eu perguntei para o Celso Furtado, mas o que ele sabe de economia? Né? O Celso Furtado deu uma resposta que ele falou, não sei o que ele sabe, mas ele sabe das coisas. Vai lá que ele te explica. Eu tenho uma conversa com ele, ficamos amigos desde então, ou seja, 1974, imagina. Mas, nessa altura, em 1993, ele virou ministro da Fazenda, eu fui para o governo, mas eu disse o seguinte, olha, minha experiência do Cruzado, que falhou, é que isso de equipe econômica, não adianta ter uma equipe econômica com um governo não comprometido com a estabilização. Você tem que ter um governo comprometido. Podia ter depois, se vocês quiserem, falar porque o Cruzado não deu certo, mas é importante dirigir instituições, ter controle de instituições, ter certeza que a máquina pública vai ser administrada de acordo com os requisitos para a estabilização, e acabei indo para comandar um pedaço importante da máquina pública, que era o BNDES. De lá, fizemos o Banco Central, e tinha uma jornada dupla, tripla, né? Porque o BNDES ficava no Rio, o Plano Real era em Brasília, família em São Paulo. Então, peguei avião todos os dias, durante 2 anos e pouco. O lançamento do Plano Real foi um enorme sucesso, e, na hora de formar a equipe econômica, estava na dúvida se continuava ou não, porque 2 anos de ponte aérea todo dia era muito exaustivo, mas, enfim, acabei indo, e fui o primeiro presidente do Banco Central do governo Fernando Henrique. O que houve ali no Plano Real é um fenômeno muito interessante, acho que vale a pena como reflexão. Eu sei que criou-se a noção de que, olha, tem um plano, que é um plano conceitualmente muito sofisticado, e é isso que fez o sucesso do Plano Real. Isso é parcialmente verdade. O plano era o plano que eu tinha desenvolvido com o André 10 anos antes, o Plano Larido. O André Lara teve um papel, Rezende teve um papel muito grande nesse episódio todo, assim como vários outros. Mas houve com o Plano Real algo de muito diferente dos outros planos de estabilização. Primeiro, ele foi anunciado com transparência. Tinha várias etapas, cada etapa se anunciava qual seria a próxima etapa, e o conceito de transparência fez com que as pessoas entendessem do que se tratava, se sentissem, de certa forma, partícipes do processo. Então, essa questão da cidadania e transparência é muito importante desde aí. E, segundo ponto, teve um trabalho de divulgação e de persuasão da sociedade, que é muito do Fernando Henrique, que conseguiu, na verdade, gerar uma adesão social. É uma espécie de quase que um pacto social implícito. Eu vou dar um exemplo para vocês vão entender. Vocês leram o paper original?
ele dizia que a gente devia criar uma moeda nova. Não era Bitcoin, mas era uma moeda virtual nova, né? Que tinha certas propriedades, ela tinha cotação 1 com dólar, ela era reajustada de acordo com a inflação, e que a gente deveria deixar o mercado livremente escolher se continuava os contratos na moeda normal, na moeda velha, ou nessa moeda virtual. Claro, como toda boa filosofia liberal, você deixa o mercado escolher. O que aconteceu e quando escrevemos o paper, nós estimamos, o paper em 84, vai demorar uns 2 anos para a sociedade se convencer que, de fato, dava para passar para a moeda nova, e tinha uma longa discussão no paper sobre... É um período longo, né, de convivência de uma moeda virtual com moeda real. O que aconteceu na prática, no plano real? Está falando que tem um pacto social implícito. Sabe quanto tempo demorou? Não os 2 anos, 3 meses. Em 3 meses, todos os contratos estavam escritos na moeda indexada. Por adesão livre de mercado, não é que alguém o forçou, as pessoas naturalmente converteram os contratos na moeda indexada. Então, quando houve emissão de moeda, a mecânica é complicada, se depois se quiserem entrar no caso, mas acho que não é o caso de entrar com as tecnicalidades aqui. Quando houve emissão de moeda, é um outro exemplo. Tinha que converter os contratos na moeda velha, na moeda nova. Tinha um fator de conversão, 2,75, e muita gente antes falou, escuta, ninguém vai dividir tudo por 2,75, é um número meio absurdo, né? Se você dividir por 10, por 3, por 2, 2,75, não vão dividir certo, vão arredondar para cima, vai dar uma inflação na entrada. Você olha como é que foi feita a conversão, que é, de novo, voluntária, mercado, né? Todo mundo dividiu por 2,75. Eu estou contando alguns episódios para vocês aqui. Esse plano real, claro que tinha uma concepção adequada, era uma concepção nova, era original. Era original que o problema brasileiro era original, mas teve essa adesão da sociedade ao plano, esse pacto social implícito, sem o qual não teria vingado, né? Que tem uma extraordinária importância. Eu noto isso porque política econômica não é só formulação. Tem que formular e implementar. E a implementação é um ato, a política econômica sim, mas é política, antes de mais nada, né? Então, frequentemente, economistas menosprezam o papel da política na política econômica, mas não devem fazê-lo, porque a política econômica, antes de mais nada, é um ato de política, né? Com política envolve persuasão, envolve capacidade de convencimento, que foi vital ali no começo do Plano Real. Bom, vou parar por aqui, passar a palavra para o Zé Olímpio. Onde é que você estava, Zé Olímpio, no começo da década de 90? Olha Não, só. ó, eu vou só fazer um exemplo aqui, que na época eu já trabalhava, pagava aluguel, tinha um monte de coisas e eu ganhava um salário que, de repente, tive que converter para o RV, mas eu tive que converter também com o proprietário do meu apartamento o meu contrato de aluguel em URV, o condomínio em URV, até a gasolina a gente fazia as contas em URV, e realmente foi uma adesão, eu já era jornalista na época, realmente foi uma adesão extraordinária, surpreendente para todos. Onde você estava, Zé Olímpio? Onde eu estava? 90, eu estava voltando do meu MBA, para onde eu fui em 88. Aí chego no Brasil no meio de 90, de volta para o Garantia. Eu já tinha trabalhado, comecei 5 anos antes a trabalhar no Garantia, volto para o Garantia e chego com o plano Collor implementado, uma confusão sem tamanho. E como é que era a atividade de banco de investimento na época? Ou falar um pouco antes. Isso que vocês conhecem hoje, mercado de capitais, etc., tal, era uma parte ínfima do mercado, uma parte muito pequena. Banco de investimento era uma grande atividade de trading. Você tinha uma inflação que ia para cima e para baixo, uma volatilidade enorme, juros, você tinha câmbio que não era flutuante, mas era administrado, as grandes empresas querendo fazer hedge, e você, então, basicamente, apostando em juros. Os grandes bancos, a grande fonte de receita era a aposta em juros e câmbio, e uma exploração de todas as ineficiências que existiam no mercado financeiro por conta dessa alta taxa de inflação e essa desorganização toda da economia.
No entanto, eu acho que o Pércio notou uma coisa importante. O Plano Collor é um marco um pouco da história econômica do Brasil, e você tem, logo depois dessa confusão, duas coisas muito importantes. Você tem a criação, você tem a conclusão da negociação da dívida externa. Então, em 91, o Brasil conclui a sua renegociação e, pela primeira vez em muito tempo, o Brasil volta a acessar o mercado de bonds. Então, no final de 2001, você tem uma emissão célebre, que é uma emissão de bonds da Petrobras, liderada na época pelo Chase, que marca a volta do Brasil ao mercado de capitais. Isso foi muito importante. Isso não existia. Ao mesmo tempo, o governo cria... O governo anterior já tinha flexibilizado o investimento estrangeiro no nosso mercado, com os chamados anexos 1, 2 e 3, que basicamente permitiam que eles eram fundos fechados, fundos abertos e carteiras administradas. Só que esses mecanismos de investimento, eles determinavam que existiram. Na década de 80, por exemplo, você teve o Brasil Fund, que o Opportunity lançou na época, e, enfim, que era um fundo fechado, que negociou na Bolsa de Nova York, já ainda com a regulamentação antiga. Mas, em 91, também a gente tem um grande marco na história de mercado de capitais, que foi a criação do anexo 4. E qual é a diferença? Os outros 3 mecanismos de investimento no Brasil, eles determinavam. Um fundo fechado é para sempre. O fundo fechado é como os fundos imobiliários, ou seja, você não saca do fundo, ele é uma carteira que negocia em bolsa, como se fosse um ETF hoje. As carteiras administradas e os fundos abertos, eles impunham uma necessidade de permanência mínima dos recursos no Brasil e uma diversificação mínima. Você não podia entrar e sair a hora que você quisesse e você não podia botar tudo numa ação, você tinha que ter, no máximo, um certo percentual, se não me engano, era 10%, num determinado papel. E aí, então, você cria o anexo 4, que é uma legislação extremamente flexível, para investidores institucionais, que permitia que qualquer investidor institucional, entrasse e saísse no Brasil, investisse na nossa Bolsa livremente, sem período mínimo e sem necessidade de diversificação. E aí cria-se um fenômeno muito interessante, e eu acho que a melhor contrapartida, assim, contraponto, é com o México, que também reestrutura. O México reestrutura a dívida dele um pouco antes da gente, em 89, e parte para um programa de privatização, onde ele vende as grandes empresas, a Telmex, essas outras grandes empresas, e vende em ofertas públicas de ações e, de uma certa forma, exporta o seu mercado de capitais para Nova York, porque ele faz isso tudo sob a forma de ADRs e o grande mercado vai para lá. Ora, a gente teve uma vantagem grande no início da década de 90, que como o anexo 4 e essa abertura de mercado precedeu as grandes operações de privatização, que depois eu vou falar, o que nós fizemos foi importar os investidores para o nosso mercado, e se hoje a B3 tem a força que tem e a liquidez que tem, foi por causa disso. Porque, na época, diferentemente do México, onde as empresas também eram 100% do governo, aqui o governo já tinha vendido a preço de banana uma grande parte das suas estatais. A Telebrás, por exemplo, a maior parte do capital da Telebrás era pulverizado. O sujeito ia comprar uma linha de telefone e ganhava ações da Telebrás. Ele não pagava pela linha, ele, na verdade, subscrevia um aumento de capital da Telebrás, mas fato é que, através desse mecanismo de financiamento dos desenvolvimentos de telecomunicações, você teve a grande parte da companhia no mercado. E os investidores estrangeiros, nessa época, avançaram sobre essas ações e você, de uma hora para outra, viu a nossa Bolsa crescer muito e empresas estatais, que até então eram relativamente desinteressantes, passaram a atrair um enorme interesse de investidores. Telebrás virou Blue Chip, Eletrobras também. Então, assim, eu acho que o grande marco do início da década de 90 foi essa, digamos, abertura dos nossos mercados de capitais ao investimento estrangeiro.
Paralelamente a isso, a gente também, o governo Collor, dá início a um agressivo programa de privatização, e a gente tem que dar o mérito a ele, porque realmente não foi fácil, da mesma forma que a abertura comercial também não foi fácil, a privatização teve todo tipo de resistências. Eu me lembro quando a Usiminas foi privatizada, que foi a primeira empresa, ainda em 91. Foi ainda no cenas de protestos em frente à Bolsa, mas o fato é que isso também gerou muita oportunidade para bancos de investimento, porque, na época, todo esse processo de privatização foi conduzido pelo BNDES de uma forma muito profissional, com 2 assessores, um assessor fazendo só a avaliação daquela empresa e um outro assessor fazendo tanto a avaliação quanto a modelagem do sistema de venda. E, por modelagem, vocês têm que entender que cabia esse assessor determinar se era melhor fazer uma venda de controle, ou se era melhor fazer uma venda pulverizada, ou se era melhor fazer as duas. E, obviamente, isso também criou muita oportunidade para bancos de investimento. E é dessa época também, quando você abre o Brasil, que você vê a entrada dos grandes bancos globais no nosso mercado. Na década de 80, eu, quando estava entrevistando no MBA, lá no final dos anos 80, nem Goldman Sachs, Morgan Stanley, etc., ninguém olhava para o Brasil. O Brasil era uma economia fechada, ninguém queria saber. Os bancos que estavam aqui eram aqueles bancos comerciais que tinham emprestado dinheiro para o Brasil na década de 70, tinham levado um calote, mas tinham, enfim, portfólios grandes e enfim, queriam ver qual era a melhor forma de fazer com isso. Então, assim, era um mercado em transição, onde ainda os bancos de investimento ganhavam a maior parte do seu dinheiro nas atividades de trading, mas já começava a se desenvolver rapidamente todas essas outras atividades que são importantes do nosso mercado, como as atividades de investment banking, de equity capital markets, de M&A, etc., que vocês estão tão familiarizados hoje. Um belo processo de sofisticação, né, Zé Olímpio, do mercado financeiro brasileiro, que, aliás, é um dos pilares importantes que nos mantém sóbrios hoje, mesmo diante da crise. Vamos passar para o segundo bloco, que é fazer um pouco um paralelo do que a gente viveu lá nesse período em que vocês eram atuantes, ali nesse marco de travessia e de transição para um novo país. E eu vou citar aqui algumas coisas que ambos disseram, que eu acho que faz a gente viajar no tempo e se enxergar em situações muito parecidas. O Pércio falou em visão de curto prazo, atitudes de curto prazo, né? Quanto menos previsibilidade você tem, menos decisões de longo prazo você toma, isso vai encurtando o oxigênio da economia, né? Tanto do ponto de vista de investimento, quanto também de expectativas. O Pércio falou em desesperança, em traumas. A gente também vive um período de desesperança e traumas, não só pelo processo político, mas também pela recessão, que foi extremamente profunda, né? O Zé Olímpio falou na exploração de ineficiências, né? Eu acho que a gente viveu uma década de esgarçamento total dessas ineficiências que conviveram com a nossa realidade, que a gente conviveu com elas nesses anos todos. A questão da implementação, quer dizer, não só a formulação da política econômica, mas a implementação da política econômica, os seus custos. Então, nós temos situações hoje que traçam paralelos importantes, mas naquela época, a gente não tinha uma moeda, a gente não tinha um mercado de capitais, quer dizer, a gente não tinha um fundamento macroeconômico extremamente relevante, a gente também não tinha instrumentos de financiamento da economia com sofisticação e solidez que a gente tem hoje. Quer dizer, são paralelos, sim, mas são paralelos de um país que tem outra realidade hoje. Então, queria ouvir a opinião dos dois sobre essa transição, esse paralelo e as diferenças que vocês apontam aí, que são importantes para a gente compreender o momento. Olha, primeiro, o relato do Zé Olímpio é fascinante sobre a década de 90.
vocês terem, vou contar 2 historinhas aqui, só para vocês terem ideia. Eu estava no BNDES, de programa de privatização, mas a privatização não é só que muitas vezes era difícil, por resistência dos sindicatos, corporações, etc. Como a gente acabou de ver no caso da SEDAI, no Rio de Janeiro. Né? O caso da Light foi privatizado na minha época, a SEDAI, você vê que a resistência do Rio de Janeiro foi a mesma, né? A corporativa. Mas, muitas vezes, as companhias não tinham comprador. Então, uma situação tão difícil que não tinha um comprador. Né? Eu lembro o caso da Embraer. Se contar para vocês, ela estava numa situação tão estatal, estava numa situação tão complicada que ela foi 5 vezes à venda. Eu coloquei 5 vezes a Embraer à venda. No final, no 5º leilão, apareceu alguém interessado que arrematou pelo preço mínimo. Você vê que diferença, o que é a Embraer hoje, né, que compete com a Bombardier pelos mercados de aviação regional no mundo todo. Né? E era uma época muito turbulenta. Quando teve o plano Collor, os bancos ficaram fechados por 15 dias. E eu lembro de estar no Unibanco, da tesouraria, porque simplesmente os sistemas não rodavam. Né? Você não conseguia, como tinha um pedaço da moeda dos recursos estavam bloqueados compulsoriamente, um pedaço livre, um sistema não falava com o outro, e os bancos tiveram que ficar 15 dias, imagine, fechados, para tentar adaptar os sistemas. Né? São histórias de um mundo que, felizmente, já foi. Né? Paralelos com a situação atual, eu diria, há muitos, mas há muitas diferenças também. A situação atual é muito inédita. A América Latina tem ciclos. Tem ciclos de políticas econômicas liberais, tem ciclos de políticas econômicas desenvolvimentistas, muitas vezes populistas. Né? São ciclos. O motivo que são ciclos é porque, claramente, tem sempre um natural, tem sempre desequilíbrios. As políticas liberais, com muita frequência, deixam de lado o imaginário de atender a uma ânsia popular por igualdade, e as políticas desenvolvimentistas administram mal a economia, e, com frequência, são tomadas pela esquerda e acabam gerando ineficiência na economia, de recessão, inflação, crise cambial, etc. Então, tem ciclos de um e outro. O que houve, no caso do Plano Real, foi o começo de um ciclo liberal de modernização. Obviamente, tinha estabilização da moeda, sim, passo fundamental, mas depois tinha a continuidade do programa de privatizações, tinha a quebra dos monopólios. A Petrobras tinha monopólio para o petróleo, como a Telebrás tinha monopólio para telecomunicações. Teve a quebra dos monopólios, a abertura da economia, criar marcos de responsabilidade fiscal, a lei de responsabilidade fiscal, depois câmbio flutuante, obtenção de superávites fiscais, as agências reguladoras. Ou seja, havia um esforço de modernização das instituições para tornar o Brasil um país mais desenvolvido. Né? A Secretaria do Tesouro Nacional, que tinha sido criada em 86, tomou um papel muito mais importante, assim por diante. Depois teve um outro ciclo. Um ciclo que começou com Lula, Lula 1, Lula 2, Dilma, e foi o ciclo, eu diria assim, quase que um ciclo latino-americano tradicional. Começa bem, com políticas distributivas, uma certa responsabilidade fiscal, e depois descamba. E termina como, normalmente, o que a gente acabou de ver nesse último pedaço, que todos os ciclos populistas terminam. Congela o preço da gasolina, segura a taxa de câmbio para não desvalorizar, interfere em preços relativos, dá subsídios e isenções tarifárias de acordo com as preferências políticas do governante. A economia entra numa recessão, gera pressão inflacionária, pressão de desvalorização cambial, e chega um momento que a sociedade se cansa, e o processo vira, o barco, digamos, vira na outra direção de novo. O curioso, no caso brasileiro, como é que isso aconteceu? Porque na história latino-americana tinha um certo padrão. Antes da Guerra Fria, o esgotamento dos regimes populistas levava a um golpe militar. Tipicamente, os Estados Unidos insuflavam um golpe, o estado de confusão social despertava preocupação em classes médias mais conservadoras, e havia um golpe militar, sempre com a promessa de restaurar rapidamente a democracia, só que não restaurava a democracia, terminava em violação de direitos humanos e inúmeros outros problemas. Mas foi assim que acabou o ciclo populista do Jean Goulart, o ciclo populista do Allende no Chile, do Perón na Argentina, para dar só exemplos
entre outros. A segunda forma de terminar o ciclo populista, que é o que acontece pós-final de Guerra Fria, é a forma democrática. Sem a questão da Guerra Fria, o Exército não se mobiliza, o Exército fica na sua função de defesa nacional, e o regime populista termina quando a população se cansa e elege um antipopulista. É o Macri na Argentina, encerrando o segundo ciclo populista da Argentina. O primeiro foi com o Perón, o segundo com a família Kirchner. O Macri foi eleito com uma outra plataforma. Você virou o ciclo. É o caso da eleição do Fujimori no Peru. O Alan Garcia, no seu primeiro governo, foi um populista desbragado. Alan Garcia é um caso muito curioso também, porque é o único líder populista que depois se converteu ao liberalismo. Você vê o Alan Garcia falando hoje, ele impressiona, não é só porque ele é 2 metros de altura, 2 de largura, não? Mas também é o líder político mais liberal de toda a América Latina, não? E foi um populista dos mais radicais. No seu segundo governo, fez um governo liberal, que é uma certa exceção. Mas como é que terminou o populismo dele? Uma eleição. O que aconteceu no Brasil é um troço completamente inédito. Tem uma reversão das políticas econômicas populistas sem golpe militar e sem eleição. No impeachment por conta de pedaladas fiscais. Garanto se perguntar como é que é uma pedalada fiscal, 90% aqui da escola, hein, de vocês. Vocês não vão ser capazes de me explicar exatamente como é que é. Tentaram ler o parecer do TCU, dizendo que tinha violação da responsabilidade fiscal. Aliás, bem feito, eu gostei de ler. Para a maioria de vocês, garanto, é ininteligível aquilo, né? Só para quem gosta de finanças públicas, aquilo é compreensível. No fundo, embora tecnicamente tenha uma razão, que é a violação da lei de responsabilidade fiscal, o impeachment é um processo político. O curioso não é o impeachment em si, o Brasil já teve impeachment, vários países já tiveram impeachment. O curioso é o impeachment levar a uma reversão do ciclo de políticas econômicas populistas em uma outra direção. Isso é inédito na América Latina, nunca houve nada disso. E a gente não sabe também se é permanente ou não, depende de quem foi eleito em 2018. Né? Então, eu olho a situação hoje e me pergunto se essa reversão é uma maneira única, que nunca houve antes, de reverter um ciclo populista e começar um ciclo liberal de políticas econômicas que vai durar muitos anos. Pode ser, dependendo de quem foi eleito em 2018. Ou é um breve interlúdio e você vai ter uma volta ao populismo, depende de quem foi eleito em 2018. Então, ainda é cedo para dizer. Mas essa inversão que acontece agora, saindo do ciclo populista para um ciclo liberal, é surpreendentemente radical. É radical na forma de administração das empresas públicas. Olha o que aconteceu com a Petrobras, um exemplo mais revelador. É radical no compromisso do governo com as reformas constitucionais. O Temer montou um ministério para ter maioria no Congresso. É surpreendente, porque uma coisa é Fernando Henrique, eleito com prestígio do Plano Real, com a legitimidade do Plano Real, fazer uma reforma constitucional, que é difícil. Outra coisa é um governo Temer, que não foi eleito, tem 10% de popularidade, conseguir fazer uma reforma constitucional. O mais impressionante, o Fernando Temer fez a reforma constitucional da PEC de gastos mais rápido do que o Fernando Henrique conseguiu fazer a quebra do monopólio estatal do petróleo. Então, é algo muito surpreendente o que acontece nesse estado de entropia que vive o país, é o melhor termo que eu posso dizer, entropia. O país hoje é fascinante e imprevisível. Você todo dia lê o jornal, você não consegue saber como é que as coisas vão se encaminhar. Tem quase que uma entropia acontecendo, que torna a previsão muito difícil. Mas nisso tem uma agenda liberal, que talvez por causa da entropia, da falta de resistência, etc., está avançando. Então, nesse sentido, tem muita similaridade, porque é uma agenda de reformas, agenda liberalizante, uma agenda que o país precisa. O país precisa da reforma trabalhista, o país precisa da reforma da Previdência, o país precisa da PEC de gastos, o país precisa terminar com a estabilidade do funcionalismo público, ao menos essa estabilidade sem, digamos assim, sem restrições. Tem muitas outras agendas a serem feitas nesta direção. O surpreendente esteja acontecendo não no contexto latino-americano pós-Guerra Fria, que é uma eleição. O povo vota em alguém que quer esta plataforma. O povo não votou para isso. O povo votou e apoiou o impeachment, porque, no fundo, o desemprego estava alto, tinha Lava Jato, por qualquer coisa, menos a quebra de lei de... Enfim, o desrespeito à lei de responsabilidade fiscal.
Então, o povo não endossou a política liberal que está acontecendo agora. Nesse sentido, o que está acontecendo no Brasil é muito único. Embora você possa fazer o paralelo com o ciclo de reformas do Fernando Henrique, e tem claramente o paralelo, são reformas liberalizantes e na direção de uma gestão mais moderna da economia, você não tem a legitimidade popular que você tem quando tem um presidente eleito. Muito do que o Macri está fazendo na Argentina é parecido com o que acontece aqui, mas Macri foi eleito. Macri tem a legitimidade do processo eleitoral. Nesse sentido, o que está acontecendo no Brasil é único e não é claro para mim se é permanente ou não. Espero que seja, mas não é claro. Falar um pouco, né, a pergunta, fazer esse paralelo entre aquela época e hoje. Eu acho que a grande diferença, é que o status do Brasil no mundo mudou. No início dos anos 90, e quando a gente viveu isso, o Brasil era um país absolutamente periférico, assim, que eu dei o exemplo dos grandes bancos internacionais que nem se interessavam por aqui, mas, de fato, vou dar outro exemplo. Quando eu fui aceito lá em Harvard para fazer meu MBA, foi o recorde do número de aceitos brasileiros naquele ano. Foram 3. Em geral, eram 1 a 2. Hoje tem 20. E a classe não aumentou. E nem o número de estrangeiros aumentou. Continua aí em torno de 30% da classe. O Brasil, desses últimos 27 anos, ele se mostrou para o mundo estruturalmente atraente. E a gente, ao longo da década passada, a gente viu uma explosão do nosso mercado de capitais, financiando o empreendedorismo de uma forma incrível. Isso, enfim, teve o boom, teve o ciclo, mas se você olha nos últimos 10 anos, você continua a ver o mercado funcionando. Talvez o único ano que não houve uma abertura de capital, estou tentando me lembrar aqui, foi 14 ou 15. Não, 15 ainda houve uma, da Cachapar. Uma outra coisa interessante é o seguinte: o investimento direto estrangeiro, não obstante toda essa confusão, isso é o que mais me surpreende, para mim, eu acho que é um dos indicadores mais interessantes sobre a visão do mundo sobre a gente, que o investimento direto estrangeiro continua em níveis recordes durante todo esse período de crise. Esse ano, provavelmente, vai bater outro recorde. E com dinheiro vindo desde os chineses até da Kellogg's americana, que compra uma empresa aqui, dos japoneses, e isso com restrição para estrangeiro comprar terra. Se isso mudar, vocês vão ver o que isso vai ter. Então, eu acho que a grande mudança daquela época, onde assim o mundo olhava para o Brasil ainda com uma enorme suspeição, nós estávamos saindo de uma reestruturação de dívida, de um calote, de uma economia fechada, etc., eu acho que o mundo hoje olha para a gente de outra forma. E acho que a gente, nesse momento, eu estou extremamente impressionado, assim como o Pércio, com essa mudança que a gente viu no último ano. Há um ano atrás, no início de 2016, eu fui fazer uma apresentação para o board do Credit Suisse lá fora. A gente tem uma operação muito importante do Credit Suisse no mundo, e o cenário que eu traçava era o seguinte: olha, nós vamos ladeira abaixo até 2018, a coisa vai ficar muito, muito ruim. A nossa previsão para o PIB no ano passado, no início do ano passado, era menos 5%, podendo surpreender para baixo. Aliás, vocês compraram brigas gigantescas com essas previsões, né? Enfim, nosso time de economista tem umas visões próprias, mas, enfim, a nossa perspectiva era essa. E o meu cenário era o seguinte: olha, nós vamos ladeira abaixo até 18, e em 18 a coisa vai estar tão ruim, tão ruim, tão ruim, que aí esse ciclo populista se encerra com a eleição. E a chance de uma oposição com uma visão diferente ser eleita será muito alta, porque o modelo vai se mostrar completamente falido, né? E não foi isso que aconteceu. Então, a gente teve esse impeachment, que eu concordo plenamente. Eu gosto de dizer o seguinte: não foi golpe, mas ela não saiu por causa das pedaladas. Entendeu?
saiu por razões... quer dizer, o processo foi constitucional, mas enfim... E eu acho que assim, o que o mundo hoje está se perguntando é o que acontece. Sem dúvida que eu acho que a gente vai fazer. É surpreendente o que o governo Temer está fazendo, a velocidade de implementação de reformas, digamos, a qualidade dos diagnósticos que têm sido feitos, não só na área econômica, mas também na área da educação. Eu fico muito animado aí com o que está acontecendo, que é uma das nossas prioridades. Mas eu tô com o Pércio. Assim, o que define o Brasil onde vocês vão viver é a eleição de 18. O Brasil onde vocês vão fazer a carreira de vocês, o Brasil dos próximos 10 anos, é a eleição do ano que vem. E a gente tem uma oportunidade para eleger alguém que vá dar continuidade a esse conjunto de políticas que estão sendo feitas agora, e aí eu acho que a gente tem um potencial extraordinário para frente. Eu sou absolutamente otimista com o que o Brasil pode realizar, mas vejo um risco grande da gente ter um retrocesso numa eleição de alguém com uma visão muito diferente, o que, infelizmente, vai fazer a gente interromper esse processo de melhorias. Que bela aula. Vamos passar para o terceiro bloco. Eu vou começar com uma conversa que a gente estava tendo aqui antes de começar, que foi até objeto do meu artigo de hoje, com o resultado do IPCA de abril, que jogou a inflação acumulada em 12 meses para 4,08%, ou seja, a gente está em abril, já não só cumprimos a meta, como já estamos abaixo dela. E eu falei isso com o Pércio aqui, a moeda brasileira sobreviveu, né? Nasceu naquele momento de altíssima fragilidade e sobreviveu a esses momentos e ambientes também de altíssima fragilidade da economia nos últimos anos. E o mesmo eu posso dizer com relação ao ímpeto do investidor quando olha para o Brasil. O investimento estrangeiro direto é uma variável importante que dá o peso dessa decisão de manter o Brasil no portfólio, mas a visão também de oportunidade que o Brasil apresenta diante do mundo, diante de países comparáveis, emergentes, enfim. Mas, de qualquer forma, a gente tem dois pontos de partida importantes para essa nova etapa, que, claro, tem duas questões ali que nos seguram para prognósticos mais certeiros. Um é a aprovação da reforma da Previdência e o outro é a eleição do ano que vem, mas, de qualquer forma, estruturalmente, a gente tem uma moeda que sobrevive e que fortalece o fundamento macroeconômico, e a gente tem um ímpeto de investimento e de visão de oportunidades sobre o Brasil que financia, que pode proporcionar um financiamento para essa nova etapa. E aí eu passo a bola, então, agora para o Pércio, para olhar um pouquinho diante dessas conquistas, né? Como é que você vê a evolução, mesmo levando em conta as incertezas quanto à Previdência e à eleição, como é que você vê a evolução desse caminho? Um elemento crítico desse processo todo de avanço institucional brasileiro é o quanto os valores econômicos corretos, digamos assim, são de fato endossados pela população. O caso da inflação é um caso interessante. Quando a inflação estava em 20%, 25%, obviamente aquilo incomodava a todos, porque passava o dinheiro, era uma sociedade overnight, passava tudo aplicando overnight, mais ainda aos pobres, né? Que pobre que não tem conta bancária, tinha que receber o salário em dinheiro, tinha que sair correndo e gastar, mas ele não pode gastar tudo no primeiro dia que recebe o salário, né? Então o salário dele é desvalorizando ao longo do mês. Mas o fato é que a sociedade, de alguma forma, convivia com aquilo. Depois do Plano Real, a dinâmica é diferente. A estabilidade da moeda virou um valor social importante. O político que desrespeitar e deixar a inflação decolar, ele está politicamente morto. Então, existe um incentivo político enorme para ser responsável em matérias de inflação. Olha o que aconteceu em 2015, 2016, foi um fenômeno interessante.
A Dilma indicou o Levi, como ministro da Fazenda. O Levi acabou com a repressão das tarifas, ele reajustou a tarifa de energia elétrica, gasolina, colocou a níveis corretos, jogou a inflação para cima. A inflação chegou a 10%. Eu não tenho dúvida de que boa parte da motivação do impeachment veio de uma inflação alta, de 10%. Né? A ideia de que os salários sendo corroídos para a inflação de 10% ao mês. A sociedade está intolerante em relação à inflação. Hoje, pela primeira vez, a inflação cai abaixo da meta. A nossa meta é curiosa, é uma meta, tem 2% a mais, 2% a menos. Se você olhar a inflação, ela está sempre acima da meta, beirando o topo. Né? Claramente tem um viés de acomodação enorme. Pela primeira vez, está abaixo da meta. Várias previsões de mercado já colocam a inflação na meta no longo prazo. Isso, do ponto de vista público e de percepção popular, é bom. Tem um longo debate na teoria econômica se as pessoas se importam mais com inflação ou desemprego, né? Em eleições, por exemplo. Né? Obviamente, todo mundo quer estar empregado e não quer ter inflação, óbvio, mas se tiver que escolher entre as duas coisas, se você tiver, de alguma forma, que provocar desemprego para derrubar a inflação, isso é melhor politicamente ou melhor politicamente você deixar inflação alta e ter emprego baixo? No curto prazo, a gente sabe que o melhor é sempre combater a inflação, porque o emprego vai ser aquilo que a economia disser que tem que ser. Mas, no curto prazo, tem. No longo prazo é uma coisa, mas no curto prazo político tem uma outra dinâmica. Tem inúmeras pesquisas internacionais de economia que mostram o seguinte: a população sempre valoriza mais a inflação. Ou seja, se o político tiver na decisão, perto de uma eleição, de manter o desemprego baixo e a inflação em alta, ou aumentar o desemprego derrubando a inflação, político sábio derruba a inflação, que tem mais chance de ser reeleito. Não? Essa evidência internacional mostra que a importância da estabilidade de preços não é só uma coisa brasileira, não. Ela é uma coisa universal. Entende? Hoje, por exemplo, se questiona no mundo todo se vale a pena ter vale a pena ter uma inflação de 2% ou não. Estamos muito longe dessa discussão, mas eu não tenho a menor dúvida que parte do que a gente considera com estabilidade não é porque nós temos políticos responsáveis necessariamente, mas porque o político percebe que, politicamente falando, ele tem que manter estabilidade para manter o poder político. O Brasil tem uma grande vantagem nesse quadro que a gente tem, que é a escala. Né? Se o Brasil tivesse os desequilíbrios que tem, fosse um país pequenininho, o investimento estrangeiro podia se permitir ignorar o Brasil, o país. Né? No caso do Brasil, não, tem escala, tem tamanho, tem diversidade. O Brasil tem oportunidades em todos os setores, tem extraordinárias oportunidades de infraestrutura, em agricultura, serviços, talvez em alguns casos de indústria também. Então, o fato de ser grande e ser diversificado faz com que, do ponto de vista do investimento estrangeiro, seja impossível ignorar o país. Isso é uma enorme vantagem. A gente não depende do ciclo de uma commodity, a gente não depende de uma especial característica, o país é diversificado. Nesse sentido, é surpreendente também o que aconteceu. O investimento estrangeiro direto, em que pesa essa enorme confusão, se mantém com proporção do PIB. É verdade que o PIB caiu. Então, na verdade, o investimento estrangeiro em dólares, digamos assim, caiu também. Mas o interesse estrangeiro continua, porque tem essa percepção que, de alguma forma, o país, digamos assim, virou trajetória da política econômica e uma certa aposta que isso vai continuar para depois de 2018, né? Dependendo das eleições. Eu assim, pensando no futuro, eu acho que a gente precisa haver uma conscientização da população de qual é o caminho, qual é a receita. Eu acho que a gente tem um desafio, e principalmente, digamos, aqueles que acreditam no caminho mais liberal, tem um desafio em mostrar à população que esse é o melhor caminho para o crescimento e para a redução de desigualdades, para as conquistas sociais que a gente almeja. Não está claro para todo mundo. Eu acho que essa reforma da Previdência, ontem fui para o interior, para uma cidade pequena, e aí eu perguntei, e aí, como é que a população está vendo a reforma? Todo mundo contra, ninguém quer perder benefício. Então, assim, enquanto as pessoas não entenderem isso, né, uma outra coisa que eu acho
que eu acho muito importante, que está acontecendo agora, porque eu acho assim, reforma da Previdência, ela ajuda o Brasil a não quebrar. É importantíssima, a gente tem que fazer, etc. Só que ela não vai resolver as questões de produtividade que a gente tem. E eu acho que, fundamentalmente, aqui no Brasil, a gente tem que melhorar o ambiente de negócio. Então, assim, eu estou muito animado, por exemplo, com a reforma trabalhista. Acho que a reforma trabalhista é uma conquista extraordinária e vai facilitar muito a vida dos empresários. E, junto com a terceirização, acho que reformas tributárias e outras que visem a tornar melhor o ambiente de negócio, como melhoria da educação também, etc., podem ter um impacto muito maior em a gente aumentar o nosso potencial de crescimento. Eu tenho a felicidade no meu negócio de lidar muito com o setor empresarial aqui no Brasil, de todas as áreas. E eu acho que a gente tem uma riqueza extraordinária no Brasil, que são os empreendedores brasileiros, que, se você parar e pensar, são um bando de louco, né? Porque, se você vê, as dificuldades são tão grandes para você empreender, para você fazer uma empresa, questões do trabalho, tributárias, licenças, etc. e tal, mas, não obstante todas essas dificuldades, eles seguem empreendendo, e eu, curiosamente, estou no mercado há mais de 30 anos, mas a cada semana eu estou toda hora conhecendo empresários extremamente bem-sucedidos que eu não conhecia. Agora, você imagina se essa classe empreendedora brasileira já está fazendo isso tudo com uma bola de chumbo amarrada na perna? Já imaginou se a gente melhora o ambiente de negócio? Você já imaginou se a gente tem, enfim, regras mais fáceis para você fazer? Então, eu vejo um potencial enorme aqui. Agora, a gente tem que... Eu acho que o nosso principal desafio hoje é convencer a população que o caminho é por aí e colocar em 18 algum governo que vá dar seguimento ao que a gente está vendo. E em a gente conseguindo isso, eu acho que a gente pode ter uma década extraordinária, ainda melhor do que aquela que a gente viveu, de 2003 a 2010. Acho que a gente pode ver um movimento de prosperidade, de crescimento, de melhoria, de desenvolvimento do mercado de capitais. Essa baixa da inflação também, eu acho que está nos dando uma oportunidade histórica de ver as taxas de juros serem reduzidas. Isso, assim, para o nosso negócio, é uma oportunidade incrível. Você imagina hoje o poupador, qual era o incentivo de, até agora, o sujeito ou tomar mais risco ou alongar o prazo da sua aplicação, se ele podia estar ganhando 14,25% com o melhor risco que tinha, que era o do governo. Ora, com uma taxa de juros de 1 dígito, você vai aumentar a procura por ativos alternativos, você vai aumentar a procura por instrumentos de mais longo prazo, que vão pagar um prêmio por serem de longo prazo, e vai movimentar toda a economia. O BNDES tem toda a oportunidade para diminuir o seu papel como o grande financiador de longo prazo, transferir essa missão para o mercado de capitais, como é na maioria dos outros mercados desenvolvidos. Então, assim, a gente tem uma oportunidade diante da gente extraordinária, e eu só torço para que a gente a implemente. Tem um outro ponto também que eu não quero deixar, porque o Pércio esteve lá no início dos anos 90 conduzindo a privatização. Eu não entendo como é que o tema da privatização morreu, tendo tido o sucesso que teve na época. Então, assim, não entendo a incapacidade, por exemplo, dos governantes de oposição ao longo de todos esses últimos 13 anos, né? Mais
não mais, 15 anos que o PT teve no poder, e mostrar para a população esses benefícios. Eu acho importantíssimo que isso volte a ser feito. Eu acho que a privatização da SEDAI é emblemática, ela tem que acontecer. O setor de saneamento, 95% ainda é estatal, com uma qualidade de serviço absurdamente ruim. O percentual de esgoto tratado no Brasil é baixíssimo, e isso tem implicações em saúde pública. Então, quer dizer, volta ao ponto, a gente tem oportunidade de entrar num ciclo virtuoso aí de mais investimento, melhoria da infraestrutura, que, por sua vez, ajuda a produtividade também. O setor agrícola, nós somos, que é uma área de excelência no Brasil, é excelente, competitivo, a 2.000 quilômetros do porto, num sistema de estradas horrorosas. Imagina se você tiver com boas estradas, boas estradas, bons portos, boa logística. Imagina o potencial. Então, assim, isso é que me anima com relação ao Brasil. A gente está lotado, isso que me anima com relação ao Brasil, isso que me anima com relação ao nosso negócio de intermediação financeira. Eu acho que a gente, sem dúvida, tem uma oportunidade de crescimento, e para financiar esse crescimento a gente vai precisar de muito capital. Tem muito capital no mundo inteiro querendo vir para cá, a gente só tem que dar um mínimo de condições para mostrar que a hora é certa e que vale a pena. A gente está falando aqui de valores e instrumentos, né, Pércio? Acrescentar o Zanin fez uma lista corretíssima do que é necessário fazer, essa coisa de privatização, abrir o capital, o setor de saneamento para o capital privado, para possibilitar mais investimentos, é crítico para a saúde pública, tornar a economia mais produtiva, tirar os entraves burocráticos, acabar com o crédito subsidiado. A lista é longa, mas é uma lista de reformas que eu acho que pode liberar um potencial de crescimento para a economia brasileira que hoje ninguém está vendo. Nosso PIB potencial hoje, que se você fizer uma estimativa, está entre 0 e 1, pode ser entre 3 e 4. Parece que os números são pequenos, mas a diferença acumulada ao longo do tempo e a riqueza que isso gera, uma trajetória entre 0 e 1, uma trajetória entre 3 e 4, a diferença é colossal. Tem um aspecto, no entanto, que acho muito importante frisar, que é o fato que as políticas econômicas liberais, os ciclos liberais da América Latina, normalmente eles perdem força e legitimidade porque tem uma agenda de inclusão que falta a eles. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês, para entender. Se vocês lerem o John Stuart Mill, que foi um clássico do liberalismo do século XIX, ele defende a renda mínima universal. Né? Qual é o conceito? O conceito é que, para uma democracia funcionar, você tem que assegurar que todo cidadão tem uma renda mínima. Se não tiver uma renda mínima, ele não tem condição de sobrevivência adequada, ele não vai nem conseguir votar, não vai nem conseguir participar do mercado de trabalho. Então, é obrigação do Estado assegurar a renda mínima. Isso é o livro mais clássico do liberalismo econômico. Eu não falo liberalismo político, tem várias vertentes. Se você olhar aqui, que é Bolsa Família, Bolsa Família é a concepção clássica, é exatamente de John Stuart Mill. John Stuart Mill ainda diz o seguinte: e o benefício tem que ser dado em dinheiro, não em, obviamente, merenda escolar, por um motivo. Ninguém sabe melhor como administrar a escassez do que o próprio indivíduo. Não cabe ao Estado dizer você precisa disso ou daquilo. Dá dinheiro para ele e ele decide o que fazer com o seu dinheiro. Então, se você, na verdade, amplia o senso de responsabilidade pessoal e cidadania quando você dá dinheiro a ele, versus dar benefícios, né? Ou dar auxílio-leite ou qualquer outra coisa do gênero. Então, eu estou dando um exemplo para vocês, como no cerne liberalista, tem a ideia da inclusão. Essa ideia, nas agendas econômicas típicas, que são corretíssimas, nada consta com relação a isso. E os ciclos liberais se esgotam por isso. Eu dou um outro exemplo muito simples. Igualdade de gênero. Né? Todo mundo se lembra daquele ministério inicial do Temer, com os 25 ministros, e não tinha uma mulher. Né? Por que não tinha uma mulher? Porque não foi a ideia da inclusão. Igualdade de gêneros é uma plataforma de inclusão, não fazia parte, obviamente, de quem montou o ministério. Nem lhes ocorreu isso. Se perceberam depois da foto, quando começou a criticar que não tinha nenhuma mulher, não tinha os 25 tem uma mulher. Então, a agenda de inclusão social, ela não é uma agenda
antiliberal. Pelo contrário, o liberalismo tem que ter essa agenda de inclusão social, tem que ter igualdade de gêneros, respeito à diversidade, tem que ter essas plataformas, meio ambiente, tem que ter estas plataformas em mente para ter sustentabilidade política ao longo do tempo. E não vou dizer só, e não é só como estratégia, não, para ter sustentabilidade política. Eu acho que elas fazem parte de um ideal liberal moderno. Ai, gente, adivinha? Vai ter que acabar. Eu queria ficar aqui mais 1 hora. Vocês não? Não é? Não está ótimo esse debate? Nossa, que privilégio. Eu acho que a gente está terminando muito bem, porque o Pércio e o Zé Olímpio nos deram aí ferramentas para a gente pensar o equilíbrio entre os valores e os instrumentos, né? O valor da inflação, por exemplo, da estabilidade da moeda. Talvez a gente tenha que aprender, que o Zé Olímpio me lembrou aqui no começo, quando a gente conversava, a entender o valor do limite do Estado, né, do limite do dinheiro público e da eficiência, que a gente ainda não entendeu como ela funciona, da aplicação do dinheiro público. Talvez esse seja um valor que a gente precise buscar durante esse processo. Os instrumentos estão aí, estão prontos para serem aplicados, né, que é tirar essa bola de chumbo da perna desse espírito empreendedor brasileiro, que são de loucos e super-heróis ao mesmo tempo, porque sobrevivem e vencem. E vocês, que são a próxima geração, que são a geração que vai certamente testar as novas fórmulas e esse novo ciclo que pode se confirmar no ano que vem, que vão saber propagar e que vão ter a responsabilidade de propagar essa noção de equilíbrio entre, então, esses valores que são importantes e a importância dos instrumentos para realizá-los. Então, muito obrigada de novo ao INSPER Júnior, obrigada ao Pércio, ao Zé Olímpio pela aula, e obrigada a vocês pelo interesse. A casa hoje está cheia, isso é sinal de que tem um interesse pelo debate, assim como aqueles 1000 sujeitos que passaram a manhã escutando as outras pessoas falarem. Aqui é semente para o aprendizado. Bom, uma boa tarde para todos e que o Brasil se supere todos os dias. Até.